O que te motiva a ter seu próprio negócio? É a vontade de mudança ou o desejo por novos desafios? Antes de começar a pesquisar em que rede de franquia investir, você aprenderá nessa aula da professora da Academia do Franchising, Tânia Zanin, quais detalhes são os mais importantes na hora da escolha da franquia do seu sonho. Nesse conteúdo produzido pelo Sebrae e pela Associação Brasileira de Franchising, você verá a importância da autoavaliação para identificar suas reais motivações para investir numa franquia. Também conhecerá os principais conceitos do sistema de franchising e as características que devem ser levadas em consideração na hora da decisão. Você perceberá que, ao se colocar na posição do consumidor da franquia que está inclinado a investir e se identificar com ela, estará com meio caminho andado. A partir daí, pensar como empresário, com olhar ampliado, se aproximar ao máximo do franqueador e analisar com cuidado todas as questões jurídicas antes de assinar o contrato é a receita para iniciar uma boa gestão de seu novo negócio. Então, boa aula! Nosso tema de hoje é avaliando a franquia do seu sonho. Esse é um momento extremamente importante, agora falando um pouquinho de franqueados. A palestra hoje tem como base 3 aspectos. Primeiro, uma autoanálise. Segundo ponto, conceitos de franquia para que a gente possa entender que modelo de negócio é esse. E como terceiro ponto, avaliações. Falando um pouquinho de autoanálise. Em que situação eu me encontro? Esse momento de tomar a decisão de que franquia eu vou escolher é uma avaliação subjetiva e que a gente leva em consideração alguns itens. Primeiro, quero mudar minha vida. Antes que eu faça uma avaliação, eu quero deixar de ser funcionário, colaborador, empregado de uma empresa. Querer mudar de vida é de ordem profissional ou eu estou infeliz com a minha situação atual, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional? Segunda situação que a gente deve analisar, fui demitido. Estou preparado para sair de um papel de colaborador funcionário para assumir o papel de um gestor, de um empresário? Terceiro ponto, sou jovem e quero ter meu negócio. Será que é suficiente? Eu tenho a jovialidade, mas será que eu tenho a maturidade para ser um empresário? Será que eu estou preparado para ser o primeiro a entrar na empresa e o último a sair? A proceder todos os pagamentos e o último a receber? São pontos de reflexão que a gente propõe para aqueles que querem entrar nesse negócio, para que possam realmente refletir se essa é a situação atual. Tenho aplicações e quero investir. A poupança não tá rendendo muito bem, investimento eu sou muito conservador, vou investir num negócio. Então eu espero ter um retorno em quanto tempo? É compatível com o tempo de retorno de investimento que se apresenta? É seguro? Eu vou ter que trabalhar? A gente tem que pensar todos esses detalhes, porque não é um investimento como um investimento financeiro qualquer. Não quero trabalhar para ninguém. Bom, aí é um momento de parar, porque já se sabe, quando se ouve falar em franquia, que eu tenho que seguir regras, que eu não vou ter o meu negócio e vou administrar da maneira que eu quero. Então eu não quero trabalhar para ninguém, eu não quero ser subordinado a ninguém. Não que um franqueado seja subordinado, mas ele tem que seguir regras, ele tem tarefas a serem desenvolvidas e ele tem uma franqueadora que ele deve se reportar. Então, não quero trabalhar para ninguém, é um ponto que não seria um fundamento suficiente para que eu entrasse nesse negócio. Preciso aproveitar meu potencial. Ponto importante de perceber se o teu potencial é compatível com o que a franqueadora espera e o quanto vai exigir de você nesse negócio. Será que esse potencial é o esperado pela franqueadora? É aquele que você tem esse ponto de dedicação? Se potencial que você pensa ter, ou que na sua avaliação você tem, é suficiente para determinada franqueadora? E a partir daí, o que fazer depois de avaliar esses pontos? Primeiro, é fazer uma autoanálise mesmo, é de ordem subjetiva, para depois a gente falar de pontos de ordem objetiva. Avalie o momento da sua vida. Nesse ponto, algumas pessoas pensam, eu quero mudar de vida. Eu gosto de dar alguns exemplos para vocês perceberem que esse mudar de vida muitas vezes é muito arriscado.
Uma ocasião eu tive uma pessoa me procurando e disse, olha, quero mudar tudo na minha vida. Recém-casei, quero ter filho e quero virar empresária. Será que é compatível? Quero ter um filho agora, quero virar empresária. Eu vou ter tempo para cuidar dessa relação familiar e me dedicar a um negócio? Ah, mas ouvi dizer que franquia está tudo pronto. Lembre-se, a gestão do negócio é de competência do franqueado. O sistema de franquia se pressupõe que tem um modelo já todo pronto, mas quem vai estar no dia a dia, quem vai estar com barriga no balcão, como se fala popularmente, é o franqueado. Então, é compatível? Recém-casei, quero ter filho e vir empresária? É uma mudança total? Também não tenho resposta para vocês, cada um de vocês deve avaliar. Perdi um ente querido, eu estou emocionalmente preparado para me dedicar a um negócio? Também não tenho uma resposta certeira, depende. Eu vou me dedicar e é a minha grande guinada na vida e eu preciso disso. Outros emocionalmente não vão estar preparados. Então, respostas aqui não tem. É para que cada um de nós possa fazer essa avaliação e ter essa percepção. É para mim ou outra pessoa? Isso é extremamente comum. Os pais querendo dar diretriz aos seus filhos, buscam uma franquia e entendem que aquele negócio é bom. É compatível com o perfil do seu filho? Será que seu filho está preparado? Mais uma situação que eu vivi. Uma moça muito educada, muito refinada, uma vez nos procurou, ela e o marido, e decidiram entrar nessa franquia em que eu trabalhava. Muito bem, filha de um grande fazendeiro lá do Nordeste, marido igualmente. No treinamento inicial de franqueados, na hora que estava se falando da parte administrativa, ela fez uma pergunta. Quando se falou de 13º salário, ela levou um susto. 13º salário? As pessoas recebem sem trabalhar? O palestrante ficou meio atônito, desculpa, não entendi a pergunta. Como assim? As pessoas recebem? Então ela não tinha conhecimento, nunca tinha trabalhado. Nasceu em berço de ouro, depois casou-se muito bem, nunca trabalhou e em determinado momento alguém decidiu por ela, vai ser empresária. Talvez ela estivesse entediada, quero fazer alguma coisa na minha vida, quero projeção, até porque financeiramente ela estava muito bem. E aí ela lança uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Na fazenda de Painho, todo mundo recebe o 13º salário? Bom, se o Painho respeitar as leis trabalhistas, todo mundo recebe 13º salário. Mas o que nos causou estranheza é que ela não estava preparada para ser uma franqueada, porque ela não tinha nenhum preparo quanto empresária. Isso é um ponto importante. Eu quero me tornar um franqueado. Eu sempre fui colaborador de uma empresa. Será que não é importante que eu antes me prepare, tome conhecimentos de alguns aspectos dessa vida empresarial para depois me lançar como franqueado? Porque aí tem um engano muito básico. Ah, mas não vem tudo pronto? Sim, o sistema de gestão vem todo pronto. Eu tenho um software que se indica, eu dou treinamento de vendas, eu dou treinamento como fazer a gestão desse negócio, desse business, mas eu tenho que ter um mínimo de conhecimento anterior a fim de que eu possa, inclusive, assimilar essa transferência de know-how. Então você pega pessoas muito cruas. Nesse caso, o marido decidiu por ela. Será que ela tinha identidade com o negócio? Ela até gostava. Numa outra situação vivida, era um business de escola de idiomas e eu perguntei para o franqueado se ele falava inglês, ele disse que não. Aí não era nenhum problema porque ele tinha condições de contratar um coordenador pedagógico que faria a parte técnica. Mas quando eu disse, bom, grande oportunidade, você não fala inglês, agora você tem um negócio, inclusive, que você possa estudar. Ele disse, estudar inglês? Imagina, você perder tempo, ninguém aprende em escola de inglês. Como pode uma pessoa que é dona de um negócio não acreditar em seu negócio? E aí depois a gente tomou conhecimento que a mulher tinha uma amiga que tinha uma escola de idiomas e dizia que era muito bom. Então disse lá para o marido, vamos montar um negócio que é bom, que dê dinheiro, monte uma escola de idiomas. Mas ele não acreditava no negócio. É possível? É um item de extrema importância. Eu sou consumidor dessa marca? Eu acredito nesse negócio? E ainda lhe retrucava, mas as minhas funcionárias devem acreditar. Não! Se você, quanto líder, não for exemplo, os teus funcionários certamente não vão sentir essa segurança, certamente não vão estar preparados para desenvolver a tarefa como se deve. Porque o líder já não é exemplo. O líder, no dia que
acontece uma greve, uma chuva, uma greve de metrô, não tem quem faça às vezes, porque ele não acredita como ele atende o consumidor, o cliente final dessa empresa franqueadora. Então são cases que a gente vai vivendo e conhecendo. Por que quer investir? Ah, porque os outros investimentos estão ruins? Devemos lembrar, os contratos de franquia eles têm tempo determinado. Em geral, nós estamos falando de 4, 5 anos, então são negócios longos. E também já vivi uma situação de, bom, se não der certo, eu vendo. Poxa, mas você nem entrou, você ainda está avaliando, já está pensando em vender? Ah, mas investimento é assim. Não quando se monta um negócio. Não dá para ter esse desprendimento entendendo, não deu certo, eu já entro pensando que não vai dar certo e pensando que eu vou vender? Com qual tipo de negócio me identifico? Bom, linkando com o que eu acabei de dizer a vocês, é fundamental a identidade com o negócio, acreditar no negócio, se colocar em primeiro plano como consumidor daquela marca, como cliente final daquela marca. Aí sim, eu posso desenvolver esse trabalho transmitindo ao meu cliente credibilidade, transmitindo ao consumidor final a crença no serviço que eu estou prestando, no produto que eu estou vendendo. A identidade é fundamental. Por isso não dá, fazendo aí uma ligação com a segunda fala, que alguém escolha por você, que você entre só porque você acha que é um bom negócio, alguém te contou, porque você viu uma reportagem na televisão, e aí eu entro sem essa identidade. Nesses anos todos de experiência, eu posso dizer que a tendência desse negócio não prosperar, esse negócio não dar certo, é muito grande se você não tem essa identidade. Vou conseguir me dedicar? Esse é um outro ponto. Algumas pessoas começam a gerir uma franquia ainda ligados aos seus empregos anteriores. Isso é um ponto extremamente importante de discutir. Por quê? Muitos contratos pedem que o próprio franqueado seja o gestor, o administrador, esteja à frente do seu negócio. E alguns ainda insistem, não, eu vou ter um gerente e à noite eu passo pela franquia, dou uma olhadinha, vejo como está. É possível? Então, fica com o pé lá no outro emprego e com o pé lá na franquia. Assistiu o treinamento, mas não tem a prática, não tem o dia a dia. Entra em conflito com aquela gerente que está dentro do negócio que não foi preparada. Então, essa falta de dedicação, essa maneira de você administrar, muitas vezes leva com que seu negócio comece a ter uma queda. E aí vai se imputar à empresa franqueadora a responsabilidade pelo insucesso. Quando se fala de franquia, tem que se quebrar um paradigma que é a franquia garante o sucesso? De jeito nenhum. O negócio em franquia minimiza risco, mas eu preciso da força de trabalho desse franqueado e que ele efetivamente siga essa receita do bolo, atenda todo o cumprimento de regras e das diretrizes a fim de que esse negócio dê certo. Alguém testou, alguém percebeu aonde as rotas devem ser corrigidas e transmite isso ao franqueado. Muitas vezes o franqueado quer trazer experiências de ordem pessoal ou profissional para o negócio. E aí começa a mudar esse desenho. E aí a gente começa a ter problema. Deu problema na rentabilidade, eu responsabilizo a franqueadora. Mas não devemos esquecer que a performance dessa franquia é sua, quanto franqueado, quanto gestor do negócio. Quais são as minhas expectativas? Muitas vezes não faz essa avaliação. Se eu tenho o primeiro ponto, que eu ainda estou me dividindo com outro trabalho, na somatória fica satisfatório. Não, o negócio tem que ser analisado de forma absolutamente individual. Esta rentabilidade deste negócio é satisfatória, está dentro da minha expectativa, porque se no meio do caminho, aquele teu emprego que você via como garantidor, você perde, você é demitido, você sai, ou tem alguma situação dessa natureza, você fica frustrado com a rentabilidade do negócio. E aí é onde começa também os comprometimentos. Segundo ponto que a gente vai discutir são conceitos da franquia. Aí sim, são aspectos de ordem mais objetiva, avaliações que eu tenho que fazer com base, inclusive, na Lei 8.955 de 94. Conceitos do negócio. Converse com os envolvidos nesse negócio. E é importante que você conheça a realidade das operações. Então, é muito comum as pessoas só se preocuparem em fazer análise dos instrumentos jurídicos. É importante, eu diria que é vital, mas é uma das etapas. Nós já até vamos falar um pouquinho dessa situação. Mas o primeiro é conhecer a realidade das operações, observar como é feito,
Você, quanto consumidor, esteve naquela franquia, foi bem atendido? Você observou a presença do franqueado? Observou a presença de um gerente? Entendeu como funciona? Você percebeu ali, e muitas vezes você acaba até conversando e se identificando e dizendo que você tem interesse, e o franqueado te contou que ele deve se dedicar full time. É isso que você espera para a sua vida? Uma outra situação que eu vivi, uma amiga resolveu montar um negócio de café e a empresa franqueadora nesse sentido foi muito habilidosa. Ela insistia muito e aí a empresa franqueadora, fazendo uma análise do perfil dessa candidata com o perfil que se exigia para o seu franqueado, decidiu propor um test drive. Foi a coisa mais saudável que podia ter acontecido, porque depois de 15 dias, a própria interessada, a própria candidata percebeu que ela não tinha o perfil para tocar um café. Porque enquanto ela começou e ela rodava e falava com os clientes, né, fazendo treino, e houve a liberdade de que ela atuasse como tal, estava maravilha. Enquanto ela ficava no caixa, perfeito. No dia que faltou a moça na parte da manhã, que ela começou a ter que tirar café, servir salgado, colocar salgado para assar, aí começaram os problemas. Nossa, mas eu não estou preparada. Poxa, mas não veio ninguém trabalhar? Não, olha, tem uma greve, ninguém chegou para trabalhar, você abre o negócio, você começa a operar, já começa, onde é que estão os salgados? Foi uma loucura. Então, ficou muito evidente para a própria candidata e a empresa franqueadora que aquela pessoa, apesar de ser uma consumidora fiel, de gostar da franquia, quanto cliente final, ela não tinha o perfil para ser uma franqueada. Então, observar como é que se opera esse negócio é fundamental. Segundo ponto, o nível de dedicação. Muitos contratos de franquia são em tudo persona, ou seja, direito personalíssimo. Eu escolhi um franqueado pelas suas características, pelo seu perfil, e é ele que eu quero que esteja à frente desse negócio. Eu vou ter que ficar 8 horas? Eu diria que muitos negócios você fica 10, 12, 15 e tem que estar preparado para isso. Não, não, não. Eu não montei um negócio para ser funcionário. Eu quero primeiro praticar esportes logo cedo. Eu gosto de jogar tênis, porque eu acho que é chique. De manhã eu vou jogar tênis. Talvez, quando o seu negócio atinja um ponto de maturidade e que você tenha funcionários absolutamente treinados e muito firmes em todo o desenvolvimento, você pode administrar o seu tempo. No começo, é você que vai estar lá. No começo, é você que tem que dedicar todo o tempo a esse negócio. Eu abro o meu negócio, eu fecho o meu negócio. Grau de satisfação. A gente só consegue medir esse grau de satisfação, de novo, aí não é como consumidor, mas é como empresário, conversando com os franqueados. Se os franqueados estão satisfeitos? Um parâmetro que eu acho interessante, até para avaliar esse grau de satisfação, é perguntar às franqueadoras qual é o percentual de franqueados que tem mais de uma unidade. Isso é uma grande referência. Ninguém monta uma segunda, uma terceira franquia daquela mesma marca se realmente não estiver atingindo suas expectativas, se ele não estiver satisfeito com aquela marca. Mas nada substitui uma conversa. Me perguntam assim, mas você acha que o franqueado dá a sua opinião? Quando eu procuro um franqueado que já está atuando, você acha que ele dá uma opinião certeira, verdadeira? Muitas vezes ele fala entre linhas. Ele pode não se sentir confortável de dizer que não está tão satisfeito, mas ele começa a te dar dicas. Você está satisfeito? No começo tudo é muito difícil, mas com fé a gente consegue chegar lá. Bom, se ele também está precisando da fé, fé é ótimo, mas se ele está precisando da fé para que esse negócio atinja a rentabilidade esperada, se ele precisa da fé para que esse negócio chegue ao patamar do que foi apresentado por um departamento de expansão de uma empresa franqueadora, acho que alguma coisa não vai muito bem. Então, entre linhas, ele te deu algumas referências. Pode ter certeza que na fala, no olho, vocês conseguem perceber seu parceiro, aquele empresário, se ele está satisfeito com o negócio. Franquias, principais aspectos para que a gente possa avaliar. As franquias seguem regras e padrões. Então, eu quero entrar numa franquia, no começo eu vou seguir a receita, depois eu vou adaptando. Desistam, não é um negócio para você. Eu sou obrigado contratualmente, e realmente, quando eu falo de minimizar riscos, os riscos são minimizados se eu vou usar uma conduta que já foi testada.
se eu vou usar uma conduta que já foi experimentada pelo meu franqueador, que é a minha referência. Então, não gosto de seguir regras, quero ter meu próprio negócio, dirigir como eu acho certo, criar meus próprios produtos. Franquia definitivamente não é um modelo de negócio para o seu perfil de empreendedor, para a sua característica. Cláusulas contratuais restritivas. Eu tenho vedações, por exemplo, para que vocês possam entender, que eu não posso comprar nenhum produto, mesmo que semelhante, de um fornecedor que não seja homologado, ou não posso comprar um produto da empresa que não seja a empresa franqueadora. Então, pode acontecer isso? Pode. Ou você tem alguns produtos, se compra de fornecedores homologados. Outros, e aí tem uma listagem, devem ser de primeira linha, mas é uma restrição. Eu tenho horário de funcionamento, eu tenho que abrir de segunda a sábado. Vou dar um exemplo aqui, das 8 às 22. E eu vou ter que seguir? Sim, vai ter que seguir. Ah, não, mas de sábado eu não trabalho. E eu já também tive essa experiência. O franqueado não foi cuidadoso, ou a expansão, e aí eu não sei aonde que surgiu o ruído na comunicação, mas esse franqueado, porque ele efetivamente se transformou no franqueado para descobrir sobre o horário, ou para falar mais explicitamente sobre o horário, era um negócio também de escola de idiomas, e ele não podia, de acordo com essa religião, trabalhar aos sábados. Só que para este negócio, para este modelo de franquia, sábado é um dia muito importante, que tem uma consequência, o não abrir aos sábados, muito grande na rentabilidade. E aí nós vamos descobrir isso na data da inauguração. É um erro crasso, absurdo, porque essa fala deveria ter sido alinhada lá atrás. Então, no dia da inauguração, eu disse amanhã, nós inauguramos uma sexta, eu disse amanhã de manhã podemos fazer um repasse para tirar todas as dúvidas que você tenha. Ele disse, amanhã de manhã a escola não abre. Eu disse, não, inaugurou hoje, amanhã podemos abrir. Não, mas amanhã eu não trabalho. E aí ficou uma situação bastante difícil, que não houve outra possibilidade a não ser buscar revender essa franquia, uma vez que a rentabilidade seria absolutamente prejudicada por não trabalhar aos sábados, que é um dos carros-chefes das escolas de idiomas terem os horários, trabalham das 8 às 18 como último horário para findar as aulas. Então, foi uma falha enorme. Se vocês me perguntassem, foi muito mais da empresa franqueadora ou do franqueado? Acho que da empresa franqueadora de não ter apresentado com clareza e não ter colocado sobre uma cláusula, aí não era uma restritiva, mas era uma cláusula que impunha horário de trabalho. Franquia tem riscos como qualquer negócio. Então, de novo, vou repetir a frase para que fique muito claro, para que se não tenha dúvida dessa situação. Franquia, eu vou optar por uma franquia que eu tenho garantia do sucesso. Não, não se tem garantia de sucesso. Minimiza-se os riscos, desde que eu faça e que eu cumpra meu papel quanto franqueado. Que eu faça a gestão desse negócio de forma responsável. Eu acho que aquela frase de caminhão que a gente encontra por aí para franquia e para negócios cabe muito bem. O olho do dono é que engorda o boi. E aqui eu preciso que o franqueado fique atento com detalhes da limpeza de um banheiro à qualidade dos produtos, com a mesma intensidade. Não existe grau de importância, mas quanto empresário que eu tenha a visão do todo como esse negócio e que cada detalhe se compõe para que eu tenha satisfação do consumidor final, do cliente final dessa marca. Fase franqueados, lidar com pessoas. Eu gosto desse contato com pessoas, até porque, independente dos meus funcionários, eu tenho que lidar com os meus clientes. Eu vou lidar com pessoas no trato e no contato com os outros colegas franqueados, com os colaboradores da empresa franqueadora. Não se é diferente de um produto que eu compro, comprei esse sapato, estou usando, não tenho mais contato. A relação de franquia é continuada. Então, eu vou lidar com pessoas em distintas fases. Quando eu atendo meu cliente, com os meus colaboradores, com os colaboradores da franqueadora, com os meus parceiros, com os meus pares, que são os franqueados. Exigem dedicação e presença, nós já falamos também bastante sobre isso, principalmente quando está determinado que o gestor desse negócio, e até por uma característica específica
tem que ser o franqueado, atua em áreas territoriais definidas. A lei já te dá essa base, artigo 3º, inciso 10º da lei diz que o território é concedido em caráter exclusivo ou preferencial, mas se trabalha dentro de um território. Então eu posso estar na Vila Olímpia de que maneira? Exclusivamente, preferencialmente. Recebe suporte do franqueador. Quais suportes são oferecidos? Existem treinamentos? As pessoas perguntam, é obrigatório a empresa franqueadora fornecer treinamentos? A lei não determina a obrigação de oferecer manuais, de oferecer treinamentos, de oferecer consultoria de campo. A lei determina que fique claro quais são os serviços que a franqueadora vai prestar. Tipos de franquia. Cada rede tem características próprias em relação a alguns itens específicos. Os conceitos. Qual é o conceito dessa franquia? Qual é o objeto dessa franquia? Qual é o capital necessário para a montagem dessa franquia? Qual é o capital de giro necessário para gerir este negócio? Expectativas de resultados, a disponibilidade que o franqueado vai ter que se dedicar a esse negócio, tipo de cliente que nós vamos lidar, área de atuação, o suporte e o perfil do franqueado. E nesse perfil de franqueado, muitas vezes não se dá atenção, é um item que eu nem leio. Uma outra situação vivida, era uma master franquia aqui no Brasil. O franqueado diz que ele não recebeu essa informação, a franqueadora alega que ele não fez a leitura. Mas a verdade é que existe um litígio sobre essa situação. Lá no perfil estava escrito, domínio total da língua inglesa. Ele achou que aquilo era só uma perfumaria, um item. Só que todas as orientações, todas as circulares, todos os manuais estavam em inglês. E aí as coisas começaram já a não dar certo nesse momento. Porque os manuais, o franqueado deu uma solução. Contratou um tradutor, teve que gastar um dinheiro que não estava previsto na sua planilha, porque a franqueadora disse, olha, aqui estava muito claro que você tinha que ter domínio, mas também não se explorou. Mas domínio por quê? Para ser só um requisito? Não, era essencial para que ele pudesse receber informações do negócio da empresa franqueadora. Bom, os manuais, como eu disse, ele deu uma solução. Contratou uma tradutora que fez a tradução daquele volume gigante de manuais. E aí, como é que se faz com todas as orientações que chegam da franqueadora que chegavam em inglês? Porque saíam direto dos Estados Unidos, passavam pela master no Brasil e iam direto para o franqueado. O impasse está estabelecido. Processos de seleção. Franqueador e franqueados devem escolher. A gente fala que uma das características de estar numa franquia é a autonomia de vontades. É um instrumento particular entre duas pessoas que escolheram, que decidiram, que resolveram fazer negócio juntos. O franqueador faz uma análise cadastral e financeira daquele candidato, faz a aprovação desse perfil, levando em consideração experiência ou não. Pode ter uma franquia que diga, não precisa nenhuma experiência. Aliás, prefiro até que não tenha nenhuma experiência para que não venha com vícios. Eu prefiro que ele venha totalmente cru para esse negócio, a fim de que eu possa situá-lo. Pode ser uma condição? Pode. Desde que isso esteja pontuado, muito claro. Ou, não, eu preciso que tenha experiência. Ou, muitas vezes, precisa de uma qualificação específica. Por exemplo, as redes de clínicas odontológicas. Eu posso exigir que o meu franqueado seja o responsável técnico, seja dentista. Pode tudo? Pode, desde que esteja pontuado, que a parte avaliou, que ela concordou e que ela entendeu as particularidades daquele segmento. O franqueado vai avaliar e vai escolher pelo suporte que lhe é oferecido, pela satisfação da rede. Quando a gente fala de resultados, a lei também é bastante clara. Lá no mesmo artigo 3º, existe um inciso que estabelece a obrigatoriedade da empresa franqueadora entregar a relação de franqueados. Para que pede para se entregar a relação de franqueados? Para que você possa ter à sua disposição endereços e telefones a fim de que você converse com cada um deles. E a lei vai um pouco mais adiante. Ela determina que seja colocada uma lista dos franqueados desligados nos 12 últimos meses.
E ela vai mais adiante, diz que tem que ter nome, telefone e endereço. Então não é o franqueado que se desligou. Pode até ter sido por um motivo justo, ele estava com um problema de saúde seríssimo e ele se desligou. Ele revendeu a sua franquia. Mesmo havendo uma revenda, a lei determina que o nome dele esteja lá. Alguém vai consultar e ele vai falar claramente, tive um problema de saúde, razão pela qual precisei revender o meu negócio. Mas a lei não determina e não fala, olha, franquias revendidas não precisa constar. Ela é muito clara, relação dos franqueados que se desligaram nos 12 últimos meses. Da minha experiência, são poucos que buscam esses que se desligaram nos 12 últimos meses para entender o porquê. É importante? Na minha opinião, é vital. E você vai colocar na balança. Aquilo que você ouviu dos que estão operando, aquilo que você ouviu de quem saiu. Uma outra situação, muitas vezes eu sou de São Paulo, eu só ligo para as pessoas ali de São Paulo. Não, eu vou ligar para alguém lá do Nordeste, até para saber, eu estou falando de Nordeste porque é mais distante aqui da gente, ou lá do Sul, para saber qual é o grau de satisfação. Ele recebe o suporte necessário? Ele está satisfeito? Porque um colega, um parceiro, um franqueado insatisfeito pode fatalmente comprometer uma rede. Então, vamos sair dessa zona de conforto. Eu sou das Perdizes, eu só vou ligar para aquele pessoal da Zona Oeste. Não, eu vou buscar informações de toda a lista de franqueados. As projeções financeiras, ele vai ter que fazer essa avaliação. E aí, se ele não tem essa capacidade, que nessa hora se pense realmente ter ajuda de um profissional. Existem inúmeras consultorias que podem fazer essa avaliação dessas projeções financeiras a fim de dar mais subsídios para a sua tomada de decisão. O prazo do contrato é também de extrema importância. Recém, eu fiz uma avaliação de um contrato de franquia, a lei não determina qual é o prazo. A lei diz que tem que estabelecer o prazo. O contrato de franquia tinha prazo de 2 anos. Podia? Pô, estava escrito e a pessoa aceitou. Só que me chamou a atenção que o tempo para o retorno do investimento era de 36 meses. Quer dizer, então prazo de contrato 24 meses e para retornar, para você ter retorno do seu investimento em 36, e é uma pergunta que sempre me fazem. Bom, depois, vamos imaginar que eu assinei um contrato de franquia com 5 anos. Depois de 5 anos, se a empresa franqueadora não tiver interesse em renovar esse contrato, como eu posso obrigá-la? Não pode. O contrato de franquia é prazo determinado. Obviamente, se os parceiros estão ganhando dinheiro e é por isso que se uniram para ter um lucro mútuo, obviamente essa franqueadora vai querer renovar com você. Mas o negócio tem que estar bom para você e para a franqueadora. Então imagine essa situação, depois de 2 anos, a franqueadora diz, eu não tenho interesse. Puxa, mas falta 1 ano ainda para retornar, para eu ter retorno do investimento. Bom, mas aí é problema do senhor. Não tem lugar para ânsia, para pressa, para avaliar a franquia do seu sonho. Esse é um momento de tomar muito cuidado, não porque você tem empresas que não são idôneas, só para que você observe se as condições daquela empresa franqueadora são compatíveis com as suas expectativas, com aquilo que você espera. Taxas, em geral, são praticadas a taxa de franquia, que aí pode ser a taxa inicial de franquia e taxa de renovação de franquia. Pode ter uma empresa franqueadora que diz o seguinte, taxa inicial de franquia é a taxa cobrada para o ingresso no sistema e cobrar a parte, apoio para localização de ponto comercial, por exemplo? Pode. Se estiver claro no contrato, assim será. Taxa de royalties é a taxa que se paga mensalmente. Em algumas franquias usam-se a expressão taxa mensal de franquias pelo uso continuado da marca e por todo o suporte que é prestado ao franqueado. Taxa de propaganda é a verba que se arrecada para a propaganda institucional. Aqui a gente não pode confundir que taxa de propaganda não é remuneração de franqueadora, mas é contribuição. As empresas franqueadoras já maduras têm uma conta apartada, todo o recolhimento desse montante vai para essa conta. Se tem prestações de contas nesse sentido, arrecadamos 1 milhão, entramos na TV XPTO, qual é as ações que foram feitas? O que nós vamos utilizar? Então, não confundam que taxa de propaganda não é remuneração da empresa franqueadora, mas é uma contribuição e esse montante pertence a todos os franqueados dessa rede.
E podem existir outras taxas, desde que estejam pontuadas no contrato. Por exemplo, pode ter uma empresa que faz o aluguel de uma máquina específica para o desenvolvimento da atividade fim da franquia? Pode. Então ele vai colocar que o franqueado vai pagar R$ 800 pelo aluguel daquela máquina que é necessário para a operação do negócio. O software de gestão. Muitas empresas franqueadoras não são as próprias fornecedoras, tem fornecedores homologados. E é muito comum você ter a taxa mensal de manutenção do software de gestão, que é de uso obrigatório. Então, existe essa possibilidade? Existe. Pode-se cobrar qualquer taxa, desde que esteja pontuada claramente a lei também. O mesmo artigo 3º, vocês vão perceber que o artigo 3º te dá toda a base e a estrutura dos pontos que devem ter nesse contrato e os pontos que devem estar balizados a fim de que não se tenha litígio. Artigo 3º também tem lá informações claras quanto às taxas periódicas cobradas pelo franqueado ou por terceiros por ele indicado. As avaliações, levantamento e análise dos segmentos, eu consigo pelos guias de franchise, pelas feiras de negócio, por canais especializados, que são as revistas, são os sites especializados, eu consigo ter informação. O guia de franchise traz informações bastante importantes, é de uma maneira resumida, mas muito claro para vocês começarem a fazer uma análise. E eu gosto sempre de fazer um comparativo de um guia de um ano para o outro, até para ver quantas franquias essa empresa tinha o ano passado, quantas ela tem esse ano, cresceu, reduziu, aumentou, ficou estagnada. É um fator determinante? Não, é apenas mais uma variante, mais uma consideração na avaliação dessas franquias. Escolha o negócio com vistas de investidor. Analise mais de um segmento e várias empresas. Existe uma grande confusão dizendo que o contrato de franquia é um contrato de adesão, em absoluto. Não é, até porque você tem outras empresas que não aquela única que você está avaliando no mesmo segmento e que te permite ver as condições. Então eu tenho inúmeras empresas que trabalham, por exemplo, na área de cosmético. Eu vou começar a comparar, ver as que têm praças disponíveis na região que me interessa, quais são as taxas, quais são as condições, e a partir daí eu vou fazer uma avaliação. Então, eu não sou obrigado, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Muitas vezes as pessoas querem mudar todo o contrato. Não, o contrato está lá, o regramento. Ah, mas isso aqui está muito pesado. Então eu vou buscar uma outra franquia que tenha regras ou condições mais adequadas do que eu estou esperando, de acordo com as minhas expectativas. Entre em contato com as franqueadoras. Preencha a ficha de pré-qualificação e observe o nível de informações se são condizentes com os mercados. Então, nesse momento, é muito comum que você receba uma circular de oferta e que a empresa franqueadora te envie uma ficha de pré-qualificação. É o momento que as partes estão se conhecendo. Eu vou começar a avaliar o perfil daquele meu franqueado, em contrapartida, ele vai fazer a análise da minha circular de oferta de franquia para verificar se as condições que ele imagina que estejam presentes, efetivamente estão. Entrevista com o franqueador. Conhecer a estrutura, a equipe, forma de treinamento e o suporte. Gente, é fundamental. Um ponto que eu entendo crucial é questionar um pouquinho sobre a equipe de suporte. Não adianta uma empresa franqueadora, não sei nem se a fala não adianta, mas enfim, ela tem uma expansão gigante, mas ela tem equipe suficiente para dar respaldo no momento que se inicia a operação daquela franquia? Quantas pessoas você tem na sua consultoria de campo, na sua equipe de treinamentos? Como é composto o seu quadro de gerentes? Existem diretores? Me causa muita estranheza, algumas pessoas querem fechar franquia, e isso acontece muito no mercado, tudo por telefone. Recebe a circular de oferta, analisa, conversa por telefone. Aí, claro, cada um tem um perfil, mas eu acho que conhecer a sede da franqueadora é bem importante. Qual a estrutura que ela tem? Ela está preparada? Ela está estruturada? Fica aí uma dica. Conversar com os franqueados, como a gente acabou de comentar, visitar as unidades de operação, observar o nível de satisfação. Claro que vocês podem também fazer a pesquisa por telefone, mas não deixe de incluir nas tarefas de avaliação de uma franquia a visita e a conversa olho no olho, de conhecer o seu parceiro e ter sensibilidade de medir o quão satisfeito ele está ou não com aquele negócio. Analisar documentos jurídicos e financeiros. Então eu tenho a COF, o contrato e projeções financeiras.
E no aspecto de analisar os instrumentos jurídicos, que é COF, existem algumas empresas franqueadoras que trabalham com pré-contrato, que é o instrumento que vai balizar do ingresso no sistema até a inauguração dessa unidade, e o contrato de franquia. Cuidado quem vai colaborar com vocês na análise desses documentos. A gente orienta que vocês contratem advogados ou consulte advogados especialistas. Por um detalhe, é muito comum pegar um colega contratualista ou um civilista que não conhece na essência e acaba questionando cláusulas que são absolutamente comuns ao segmento e que são cláusulas garantidoras, tanto para a franqueadora quanto franqueado, a exemplo da famosa e tão questionada cláusula de não concorrência. Se o colega entendesse um pouquinho de franchise, certamente iria entender que é uma condição absolutamente legal dentro do escopo que se propõe para o franchise. Então, assim, quando a gente fala para contratar profissionais especializados, é simplesmente não para vender os escritórios que trabalham nessa área, mas para que não se coloque em xeque situações absolutamente normais que pode até desmotivá-los a entrar no segmento. Nossa, um contrato de franquia leonino? Provavelmente quem fez esse comentário não conhece o segmento. E aí enxerga em cada uma das cláusulas condições que só protege a franqueadora. Quando a franqueadora exige uma das obrigações, envio de relatórios, por exemplo, está muito explícito lá, obrigações do franqueado, enviar relatórios nas datas pré-estabelecidas. Estou dando um exemplo. Obviamente gerou uma obrigação para a franqueadora também fazer análise desse relatório, ainda que não esteja implícita ali essa condição no contrato. Eu só envio o relatório e ninguém faz avaliação. Então, se amanhã essa unidade franqueada não estiver com uma performance satisfatória, esse franqueado pode questionar. Mensalmente é enviado relatórios que nunca foram feitos comentários. Então, a recomendação aqui é avaliar com critério para que não se assustem com o instrumento jurídico e não desistam de um bom negócio tomando como base os instrumentos jurídicos. E as projeções financeiras também, que já foi mencionado. Se eu não tiver a capacidade de desenvolver ou de avaliar... Importante, estude, investigue, questione. A lei, lá no artigo, eu estou remetendo à lei porque ela fundamenta toda a fala. A lei lá no artigo 4º estabelece um prazo mínimo de 10 dias entre o pagamento de qualquer taxa e a assinatura de qualquer documento. Seja um protocolo de intenção, um pré-contrato, seja o que for, para que vocês não ajam sob emoção, para que se tenha tempo de analisar esta franquia de forma racional. E a lei fala mínimo, não significa dizer que você não pode tomar um tempo maior. O importante é ter segurança absoluta no entendimento das condições daquela franquia. Se vocês perguntarem para mim assim, você acha que franquia é um bom negócio? Eu não acho que é um bom negócio. Eu tenho certeza absoluta que o segmento de franquias é um bom negócio. Desde que se estude com cautela, se avalie com cautela essa empresa franqueadora, e mais do que empresa franqueadora, porque a gente está falando de uma maneira que parece que elas não são idôneas, são sim, mas se aquelas condições são compatíveis com o seu perfil, são compatíveis com os seus anseios, tem relação direta com aquilo que você espera para a sua vida empresarial. Nós sabemos que muitos investem o dinheiro de uma vida inteira num negócio e que acabou fazendo essa escolha usando como parâmetro a emoção. Não existe lugar para emoção quando se fala de franquia. Por isso eu retomo. Estude, investigue, questione. Monte seu próprio plano de negócio. Verifique todas as possibilidades que você tem disponível no mercado dentro daquele segmento do seu interesse. Troque ideias e consulte especialistas. E, de novo, não é vendendo os especialistas, mas mostrando para vocês que existem profissionais qualificados que certamente podem colaborar para que vocês tomem uma decisão muito fundamentada. Acho que se eu tivesse que resumir, é decisão fundamentada. Que com certeza o risco que se corre, a tomada de decisão não fica sob emoção, e eu estou repetindo realmente para memorizar, para gravar, que eu não posso ter pressa nesse momento. Tenha em mente, o negócio da sua vida pode estar ao seu alcance. A gente fala avaliando a franquia do seu sonho, não pode ser a franquia do seu pesadelo. Então tem que se ter, de novo,
A palavra de ordem desse tema é a cautela, a pesquisa, a investigação. O negócio requer investimento e dedicação. Na dúvida, não invista. Eu tenho um montante para o investimento? Tenho. Existem linhas de crédito? Existe. Mas cuidado, muitas vezes o banco só vai te liberar um crédito se você tiver garantias. E muitas vezes eu entrei e eu não tenho todo o montante. E eu preciso começar a correr, buscar sócios. É depois que eu entrei, eu posso avaliar uma franquia e entender que ela é a franquia do meu sonho, tem a ver com o meu perfil, mas eu não tenho a capacidade financeira. E aí eu vou avaliar se eu posso ter um sócio, tanto do meu aspecto pessoal quanto da franqueadora. É possível 2 sócios para a gestão desse negócio? Vamos imaginar que a franqueadora diga, é possível. Então eu vou fazer essa avaliação antes da assinatura de qualquer documento, antes de assumir qualquer compromisso com a empresa franqueadora. A emoção pode torná-lo míope e prejudicar sua visão de negócios. Aí resume que eu estou falando durante muitas falas aqui que não tem lugar para emoção. Aposte em suas habilidades, competência e espírito empreendedor. Certamente você tem uma habilidade, uma competência que você até mesmo desconhece. Então, faça esse exercício. Confie no seu espírito empreendedor, na sua habilidade para tomar pé de um negócio e avaliar com muito critério. A partir dessa condição de pé no chão, de clareza, de determinação, eu não tenho dúvida que vocês farão ótimos negócios. E nós temos aqui no Brasil marcas seríssimas, negócios muito interessantes, que pode proporcionar ao empresário uma rentabilidade significativa, correndo muito menos riscos que se ele tivesse seu próprio negócio. Bem, nessa aula vimos dicas importantes para avaliar a franquia dos seus sonhos. Vamos rever os principais pontos. Primeiro, é importante realizar uma autoanálise entendendo bem em que situação você se encontra. Sua motivação é a vontade de mudar de vida depois de uma demissão ou aposentadoria? Ou a vontade de realizar um novo investimento? Se você deseja investir só para ocupar o tempo de outra pessoa, é bom lembrar que uma franquia funciona apenas com franqueados comprometidos. Isso será determinante para o seu sucesso. Segundo, quanto mais informação você tiver, melhor. Que tal fazer um test drive na franquia que você escolheu? Algumas redes convidam seus candidatos a franqueados para trabalhar por 1 ou 2 dias numa unidade da rede antes de assinar o contrato de franquia, para sentir se esse realmente é o negócio certo para ambos. Essa experiência aumenta substancialmente as chances de sucesso da franquia. Terceiro, se preocupar com as questões burocráticas pode ser chato, mas necessário. Comece pela Lei 8.955 de 1994, que regulamenta o negócio de franquias no Brasil. Pesquise e entenda bem as regras do jogo. Leia com atenção a circular de oferta, conhecida também como COF, e contrate um bom advogado para ajudá-lo na revisão dos contratos de franquia. Quarto, no processo de seleção, aproveite para conhecer bem como é o suporte dessa rede e pesquise a satisfação dos outros franqueados. Avalie a projeção financeira, se todas as taxas existentes estão especificadas no contrato e se o prazo previsto é compatível com o tempo de retorno do investimento. E, por fim, avalie com olhar de investidor. Inclua nas tarefas de avaliação uma visita à sede da franqueadora e conheça a estrutura. Contrate especialistas no segmento, questione e seja mais racional possível. A emoção pode prejudicar sua visão de negócios. Se mesmo depois dessa aula você ainda tiver dúvidas, entre em contato com o Sebrae ou com a Associação Brasileira de Franchising. Até a próxima aula!